Silmar Lima, Ronaldo Giovanelli, Benino Nicola, o Memphis renova? Não tem a menor chance, o Ronaldão de renovar, óbvio que não é o Ronaldão, mas menor chance, se depender do Corinthians, inclusive, os caras vão negociar o Memphis na virada do ano, tá? Custo de 6 milhões de reais é considerado pelo Corinthians como algo absolutamente irreal. Boa noite, Nicola. Se o Corinthians continuar com o transfer ban, ele pode começar o Paulista com pontos a menos? Só para vocês entenderem. As primeiras punições da FIFA são advertências. Depois, ela parte para transfer ban, é a proibição de inscrição de atletas. Se ela perceber que há uma recorrência, que o clube continua sendo punido e não toma providências para solucionar seus problemas, aí sim a FIFA parte para uma punição maior, que é a perda de pontos, tá? Mas não no Campeonato Paulista, e sim no Campeonato Brasileiro. O Corinthians alega que fez várias tentativas de acordo com o Santos Laguna, inclusive protocolou algumas dessas sugestões ao time mexicano. O Corinthians chegou a pedir à FIFA uma ajuda. Olha, FIFA, a gente não está conseguindo chegar a um acordo com os caras, vocês podem interceder? Porque o Corinthians chegou a oferecer, ele começa oferecendo 30% do valor à vista, sobe para 40%, 50%, 70%, chega a 75%. E o Santos Laguna é irredutível em relação a todos os acordos, tá? O Vitor Neiva e o Cebolinha pode pintar no Corinthians? Vitor, ele ganha R$1,5 milhão por mês, né? Um jogador com esse tamanho, com essa questão salarial, haveria necessidade de o Memphis sair. Eu acho que o Cebolinha vai virar reforço do Grêmio no ano que vem. É um cara muito identificado com o clube, é um cara que tem carinho pelo tricolor. O Grêmio vai fazer esse movimento na virada do ano, tá bom? Até porque o Cebolinha, ele vai entrar nos últimos 6 meses de contrato. Esse foi um erro do Flamengo. O Flamengo gastou uma grana para contratar o Cebolinha e vai perdê-lo de graça ou quase de graça. Responder sobre Tite no Corinthians em 26 e Dorival no São Paulo, pode acontecer? Vou começar falando sobre Dorival Júnior. O Dorival não foi o técnico escolhido pela atual diretoria, por Osmar Stabile e companhia. Não dá para dizer que não gostam dele, mas eles entendem que o trabalho poderia ser melhor. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Dorival permanece, até porque tem contrato até dezembro de 26. Se o Corinthians vacilar, por exemplo, for eliminado no primeiro mata-mata, semifinal contra o Cruzeiro, e terminar o campeonato na parte de baixo da tabela, sem ser rebaixado, é natural que o Dorival seja demitido. Até porque o Tite, que agrada demais aos dirigentes do Corinthians, já disse a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar em 2026. Está recuperado de problemas de saúde, está recuperado daquela questão que envolveu... vocês vão lembrar, né? No mês de abril, o Tite chega a se acertar com o Corinthians. E aí ele embarcaria de Porto Alegre na manhã seguinte, rumo a São Paulo, para assinar contrato com o Corinthians, quando ele tem um mal-estar, uma crise de ansiedade, ele liga para o Corinthians e fala, pessoal, não consigo, não vai dar. Ele tratou, recuperou, descansou e agora se sente confortável para voltar diante desse cenário. Dá para dizer que é grande a chance de o Tite ser o técnico do Corinthians se o Dorival não for campeão da Copa do Brasil. Sobre a questão envolvendo o Dorival no São Paulo, não tenho nenhuma informação. O que o São Paulo diz é que o Crespo está prestigiado, ainda que essa palavra represente que o cara precisa mostrar serviço. Patrocínio Master e Name Rights do Corinthians, o Bruno Salvador. Brunão, o Corinthians está em busca de novas receitas, tá? Existe uma preocupação muito grande em gerar dinheiro, até porque as contas não estão fechando. O Corinthians já tem 2,7 bilhões de dívida e a tendência é que essa dívida chegue à casa dos 3 bilhões no fim do ano. Até por isso, uma série de demissões tem sido feitas. Alex Brasil, gerente da base na semana passada, além de outros 2 funcionários da base. Nessa quinta-feira caiu o Lúcio Blanco, que há 22 anos trabalhava em 2 passagens diferentes no Corinthians. Nesse momento ele era o gerente do estádio. E outros cortes vão acontecer no centro de treinamento, no clube social e também com jogadores. A ideia é reduzir a folha e os gastos. Por que eu estou falando tudo isso? Além de economizar, o Corinthians busca novas receitas. E o Osmar Stabile está tentando um novo patrocinador master que pague mais do que os 103 milhões de reais atuais da Esportes da Sorte e um novo name rights. Esse contrato está bem defasado. Hoje o Corinthians fatura na casa dos 15 milhões de reais por ano com a Hypera Pharma, que dá nome ao estádio. Ela escolheu dar o nome de Neoquímica Arena. Não há nenhum acordo próximo de ser fechado. Contei para vocês que a Betano em algum momento conversou com o Corinthians para adquirir os name rights e também o patrocínio na camisa. Uma fonte importante lá do Corinthians me contou que esse movimento começou antes de a Betano fechar com o Flamengo. E a partir do momento em que ela se acerta com o Flamengo e banca 268 milhões de reais por ano, a Betano procura o Corinthians para dizer, pessoal,
estou desistindo das negociações com vocês, investi muito dinheiro no Flamengo e não tenho mais capacidade financeira para fazer novos aportes, tá bom? Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara mais cortes. Na semana passada, Alex Brasil e outros 2 funcionários das categorias de base foram dispensados. Nessa quinta-feira foi a vez de Lúcio Blanco, funcionário do Corinthians há 22 anos, ser dispensado. O Lúcio atuava como gerente de arrecadação da Neoquímica Arena, chegou a ser acusado de assédio moral, houve uma sindicância interna que não conseguiu confirmar as acusações. Ainda assim, em meio à necessidade de reduzir custos, Osmar Stabile o dispensou. E não vai parar por aí. Nas próximas semanas e até o fim do ano, a ideia é demitir funcionários do centro de treinamento do time profissional, das categorias de base e também do clube social. O momento seguinte será de redução de custos em relação à folha salarial do time principal. O Corinthians entende que não vai conseguir manter o atual custo se quiser se tornar um clube saudável. Dívidas do Corinthians nos 8 primeiros meses do ano já haviam elevado o custo e a pendência alvinegra para 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao temor de que o Corinthians feche 2025 com mais de 3 bilhões de reais de dívidas totais. Só para registrar também que até julho o Corinthians já havia desembolsado 256 milhões de reais, com direitos de imagem, salários, premiações, entre outros. É o famoso gastos com pessoal. Se você divide 256 milhões por 7 meses, você chega à constatação de que o Corinthians está gastando 36 milhões e meio de reais com toda essa galera. Diante dessa realidade, o Corinthians vai precisar reduzir custos. E isso será atingido também, ou será percebido também no departamento de futebol, com a saída de atletas que custam alto demais. Memphis Depay, em caso de qualquer proposta razoável, será convidado a aceitar ou ouvir com carinho tais ofertas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. A saída de Fabinho Soldado do cargo de diretor executivo de futebol do Corinthians é questão de tempo, já contei para vocês que ele será demitido ao fim dessa temporada. A partir daí, a pergunta que não quer calar é: quem deve ser o novo homem forte do futebol alvinegro para 2026? Na terça-feira surgiu o nome de Thiago Escuro, que já garantiu que não tem a intenção de trocar o Mônaco pelo futebol brasileiro. A partir daí surgiu um segundo nome, de Paulinho, que foi volante e ídolo do torcedor corintiano e que desde essa temporada trabalha exercendo o cargo de executivo de futebol no Mirassol. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com uma pessoa muito próxima ao Osmar Stabile, alguém que ajuda bastante o presidente nas decisões importantes ligadas ao futebol. Perguntei: Paulinho tem alguma chance? A resposta foi não. Gostamos muito do Paulinho, respeitamos sua história, mas a ideia do Corinthians é trazer alguém importante, com muito currículo nessa função de diretor executivo de futebol. O Paulinho é ainda muito verde, foi o que respondeu essa minha fonte. E, de fato, faz sentido, o Paulinho está vivendo sua primeira experiência, e embora os resultados no Mirassol sejam espetaculares, o time é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo com a segunda menor folha salarial da Série A, na avaliação do Corinthians, boa parte desse mérito é do Juninho, presidente do Mirassol, e alguém que faz um ótimo trabalho há bastante tempo. O que eu ouvi também dessa fonte corintiana é de que o Corinthians pretende trazer alguém grande, de nome e de impacto. A ideia é que o Corinthians tenha o principal ou um dos principais executivos de futebol do país a partir de 2026. O nome não está definido, até porque o foco nesse momento é se recuperar no Campeonato Brasileiro e garantir o título da Copa do Brasil. Qualquer novidade eu conto para vocês. Só um complemento. O Corinthians pretende repetir no profissional o movimento que fez recentemente na base. Na quinta-feira da semana passada, o Alex Brasil foi demitido do cargo de gerente da base e na terça-feira, Erasmo Damiani foi anunciado. Damiani é alguém grande dentro das categorias de base e o Corinthians pretende repetir essa fórmula no time principal na virada do ano. Informação exclusiva: Fabinho Soldado terá direito a mais um aumento salarial no Corinthians no fim dessa temporada. Isso está garantido por contrato, para desespero da atual diretoria alvinegra. Bora voltar do começo para que você entenda direitinho essa história. Fabinho Soldado foi contratado no primeiro semestre do ano passado pelo Augusto Melo com um salário muito bom, especialmente em relação ao que ele tinha no Flamengo. No rubro-negro, R$25 mil mensais, no Corinthians, 250 mil por mês. Acontece que nesse ano,
Quando percebeu que sofreria o impeachment, o Augusto Melo fez uma série de movimentos considerados pela atual diretoria como estranhos, como, por exemplo, aumentos de multas rescisórias de contratos de empresas que ele mesmo havia colocado dentro do clube. E entre esses movimentos teve um reajuste salarial para o Fabinho, que saltou de 250 mil por mês para 375 mil mensais, que fazem com que o executivo de futebol do Corinthians seja hoje um dos mais bem pagos do país. Muitos dirigentes da nova administração já consideram esses 375 mil completamente fora da realidade, especialmente porque o Fabinho Soldado, até chegar ao Corinthians, nunca havia exercido o cargo de executivo de futebol. Mas aqui vem a grande novidade. A atual diretoria também descobriu que no contrato do Fabinho, assinado pouco antes de o Augusto cair, há a previsão de mais um reajuste salarial. Basta que o Fabinho esteja empregado no fim desse ano, na virada para 2026, para que ele passe a ganhar 430 mil reais por mês. É também por isso que a atual diretoria não quer a permanência do Fabinho Soldado. Primeiro porque ele é a cara do Augusto Melo, depois porque essa série de aumentos não condizem, na visão dos atuais dirigentes, com a capacidade e a entrega do Fabinho Soldado. Só para completar, há uma contestação também em relação à forma como ele lida com os atletas, muito pouco severa. Ele é muito paizão, muito próximo dos caras, até por isso os jogadores o defendem com unhas e dentes. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Timão foi condenado a uma indenização milionária por um jogador chamado Cauê. Esse atleta atuou na base de 2019 a 2024 e teve uma lesão que o impediu de continuar jogando. Ele foi à justiça e conseguiu a condenação do Corinthians em 2,5 milhões de reais. Serão 50 mil reais pagos à vista, com danos morais, e mais 12 mil reais por mês de salário até 2035. Esse valor inclui também 13º e férias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.